E a nossa entrevistada agora é Larissa Gal, ela que vem de Balneário Camboriú, é fisioterapeuta e especialista em microfisioterapia. Vamos ver o que é isso? Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando contigo hoje. A gente que agradece aí por você aceitar estar aqui com a gente. Mas fala pra gente qual é a diferença da fisioterapia convencional da microfisioterapia. Consegui falar. Isso! A microfisioterapia, ela é uma técnica francesa de terapia manual. Então ela tem um braço da fisioterapia, ela não deixa de ser da fisioterapia, só que ela é um pedacinho. Então ela foi desenvolvida na França através de terapia manual, então são pequenos toques no corpo do paciente, através de mapas, né, pontos no corpo, a gente vai trabalhando. A fisioterapia já é uma técnica mais tradicional de reabilitação, onde, né, a gente recebe o paciente depois de um evento, geralmente, né, um acidente ou alguma coisa que a gente precisa fazer, então, uma reabilitação. Então, é uma parte mais tradicional. E ela tem alguma similaridade com as abordagens orientais? Que também trabalham esses pontos específicos? Oficialmente não é falado, mas a gente sabe que tem, quem conhece, né, a medicina oriental, os terapeutas, tem muito fisioterapeuta que trabalha com a microfisioterapia, mas também trabalha com a acupuntura. Então a gente sabe que existe uma parceria, uma conexão entre as duas, só que ela não é falada, assim, né, abertamente no curso, durante a nossa formação. Entendi. E quais são os tipos de problemas, ou sintomas, ou situações que as pessoas têm e que podem buscar a microfisioterapia? Geralmente, hoje o que aparece em consultório são sintomas emocionais, tem físicos também, mas a maioria da parte são sintomas emocionais, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né, muito medo. Por exemplo, alguma pessoa que tem um sintoma muito sério de procrastinação ou protelação, ou deixar tudo para depois. Né? Uma pessoa como essa provavelmente tem uma emoção por trás disso também. Sim. Também poderia ser uma cliente ou uma paciente no processo de microfisioterapia? Certeza, tá? Com certeza. Através da microfisioterapia, a gente acredita que todo o evento tem uma emoção por trás, tem alguma situação ligada, algo que foi difícil demais para o corpo digerir. Então, diante disso que você está falando, então, por exemplo, se uma pessoa tem uma dor nas costas, pode ser que tenha uma emoção por trás disso. Sim. E nesse sentido, então, a microfisioterapia também poderia ajudar? Sim, com certeza. Não só uma emoção, como um evento. Às vezes ele sofreu uma perda, às vezes um assalto, às vezes uma briga em família, algo que foi difícil demais para o corpo digerir, interpretar aquele evento e gera uma dor, como se fosse uma defesa. Porque assim, a princípio são as pessoas que estão com alguma questão emocional. No entanto, questões físicas também podem ser causas ou situações que podem ser trabalhadas com a micro. Com certeza. No início, quando a micro chegou no Brasil, eles usavam muito para sintomas físicos, né, para situações físicas. Mas como ela foi crescendo e foi ficando conhecida, hoje em dia a grande maioria dos pacientes vem decorrente de um sintoma emocional, de um conflito biológico que a gente chama. Que fantástico! E como é que acontece o processo? Então, o paciente chega, né, a pessoa chega para realizar uma consulta. Primeiramente, a gente faz uma conversa. Então, eu pego o nome, idade, né? O que é tradicional em toda consulta, geralmente. Então, eu ouço a história dele, pergunto o que aconteceu, há quanto tempo ele tem aquele sintoma. Né? Vou lapidando a história, a gente vai criando hipóteses de atendimento, investigações. A partir do momento que a gente já fez uma meia hora de conversa, vamos dizer assim, isso varia muito também de pessoa para pessoa, peço o paciente deitar na maca,
Então eu pego através dos mapas, que são utilizados especialmente pela micro, a gente vai pesquisando no corpo do paciente quais são os pontos que tem bloqueio. E aquele que tem bloqueio, como é que se manifesta? Como é que você sabe? Como é que você capta? A micro, ela trabalha pela pele da pessoa, então a gente usa a vitalidade da pele, o ritmo vital da pele. Então uma pele de um ponto normal, sem bloqueio, ela balança, né? Tu toca, ela balança. A pele de um ponto que tem bloqueio, ela não balança. Ela é uma pele rígida, fica rígido o local. Ali eu sei que tem um bloqueio. Então eu vou pesquisar. Então é possível a gente pesquisar a etiologia disso. Da onde é que veio? Então se foi uma toxina, se foi uma agressão, se foi verbal, se foi psíquica, alguma... A gente vai criando... testando os pontos e a gente consegue então passar para o paciente a data que aconteceu, como aconteceu, com quem que foi. Caramba! Ela é bem interessante, porque ela é invisível, o paciente não vê, teoricamente, só que a gente tem os mapas e através deles a gente desvenda esse conflito. Que interessante! E uma dúvida que me sobreveio, depois que você faz esse toque nos pontos, aí a pessoa também passa a ter insights ou situações que começam a emergir para o consciente? Sim, muitas vezes no próprio momento da sessão, o paciente já lembra. Na hora que eu passo a data para ele, ou para a pessoa, eu falo, ó, tal data, aconteceu tal evento, a pessoa na hora já fala, eu sei o que foi, eu lembro o que aconteceu. Às vezes não. Então, quando não acontece, não importa, a sessão vai funcionar igual. Às vezes é um próprio mecanismo de defesa. Ou então a pessoa sonha, ou depois dirigindo, andando na cidade, ela manda uma mensagem. Larissa, eu lembrei qual era a data. Ou na outra sessão, ele me fala, lembrei daquela data que tu me disse. E quanto tempo esse processo, os toques, enfim, ele fica agindo no corpo da pessoa ou na essência da pessoa? Sim, de 30 a 45 dias. Uau. Tá? Então, não é uma técnica que você faz, vai embora do consultório e acabou. Às vezes, inclusive, é importante ter paciência, porque às vezes demora 2 semanas para começar a agir. Então, é um processo de limpeza, um processo de autoconhecimento, um processo de autocura. E como é que acontece esse processo de limpeza? Então, é realizado o toque. A micro, ela tem um embasamento na homeopatia. Então, são doses pequenas divididas. Então, a gente estimula o corpo a mostrar o que foi agressão para ele. A partir daí, o corpo interpreta essa informação. Isso que você fala, agressão, poderia ser um trauma? Um trauma, um choque térmico, um vento, qualquer coisa que foi difícil demais naquele dia. Uma discussão, uma decepção, um estresse no trabalho, qualquer situação. Às vezes, uma noite mal dormida já é suficiente para deixar o nosso corpo mais sensível e aquele dia, parece aquele dia que dá tudo errado, né? Que nada não flui. Então, às vezes, não precisa, para bloquear um ponto, não precisa ser algo muito catastrófico. Pode ser algo do dia a dia. E é onde as pessoas menos têm visão, né? Que aquilo ali que foi que atrapalhou. E como você falou, ele é muito parecido com a acupuntura, enfim. Isso. Ele ajuda a trazer emoções que estão por trás dos sintomas físicos? Isso. A visão da micro é buscar a causa principal. A gente chama de etiologia primária. É o que desencadeou, qual foi o evento. Né? Ao contrário um pouquinho da acupuntura, que já trabalha com sintomas, com os meridianos, a micro ela vai na causa primária. Então nós vamos lá descobrir o que aconteceu e estimular o corpo. Entendi. Porque é como se fosse uma foto. A partir do momento que tu sofre uma agressão, é como se tu batesse uma foto daquele momento. E teu corpo fica ancorado naquela memória. Existe um trilho que a gente chama. Então, quando tu passa pela mesma situação novamente, o teu corpo vai lá atrás e acessa aquele medo ou aquele... Pode ser também uma situação que a gente associa como algo parecido com aquilo que a gente passou. Isso. Faz sentido isso? Sim, algo semelhante, algo que te traz, né? Que te remete àquele evento primário.
Entendi. E ali só para a gente terminar aquele ponto de como que isso desintegra, como que você acontece esse processo de limpeza no corpo, como é que ele acontece na prática? Ele pode, como é que o... Eu passei pelo processo. E aí tem aquele período ali de limpeza naquele que acontece mês. Com a gente. Como é que acontece na prática isso? Geralmente, pode ser que após a sessão a pessoa tenha sonolência, às vezes um cansaço, suor noturno, principalmente nos primeiros dias. Aumenta a quantidade de vezes que vai urinar. Então, existe o corpo, a própria pessoa que recebe a micro, ela percebe que alguma coisa da rotina dela deu uma mudada. E o legal disso é que aí a pessoa não precisa ficar se intoxicando com tanta medicação, com tanta coisa, né? Com certeza. E aí o processo ajuda a acionar a cura natural que tá ali à nossa disposição. A ideia é o autoconhecimento. A partir do momento que você conhece o teu agressor, né? Que pode ser real, imaginário ou psicológico, mas a gente conhece, o nosso corpo já está preparado para lidar com aquele evento. Então, uma gripe, por exemplo, na visão da microfisioterapia, pode ser uma resolução de um conflito, onde ele se sentiu talvez impotente, ou sentiu... Isso depende muito dos sintomas, né? Farejou o perigo, estava próximo do perigo. Isso na visão da microfisioterapia. Então, a gente conhece o nosso organismo. A partir daí, começa a diminuir a quantidade de vezes que a gente fica doente. Isso aconteceu comigo, quando eu conheci a técnica, com os meus colegas e com os meus pacientes. Que fantástico! E só pra gente fechar, então, deixa aí uma dica para o nosso público lá em casa. Por onde eles podem começar? Eu gosto muito de indicar livros para os meus pacientes, porque além de fazer a técnica, que é maravilhosa e é ótimo a pessoa que tem a oportunidade de conhecer e fazer essa faxina, né, essa limpeza, mas eu sempre passo coisas para que a pessoa tenha o autoconhecimento. Então, livros, textos, né, relacionados à física quântica. Algum filme também especial que você lembra agora? Filme... agora filme não, mas eu tenho livros como Super Cérebro, Medicina Quântica. Lembrei agora da Cura Quântica. Cura Quântica. Então são livros maravilhosos que eu acho que dá para começar por aí. Tem palestras também, né, desses grandes profissionais que estão aí, que é bom também para ir começando. Tomar bastante água, né? Não esquecer da água, ela é fundamental em todas as áreas. E a cura está na nossa mão, né? A cura está na gente, né? Mas, Larissa, muito obrigada pela sua entrevista. Realmente foi um tema bem esclarecedor. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a você.